Perguntas como: para que orar? Ou tem aquela bem mais normal que a gente ouve: para que orar se Deus sabe de todas as coisas, né? Ou eu oro depois. Essa é para procrastinar mesmo, né? Eu oro depois, deixa para daqui a pouco. Esse deixar para depois nunca acontece. Nunca. Daqui a pouco eu faço. Isso nunca vai para frente. E são situações como essa que faz com que nós não temos mais conexão com Deus. Que é o ato da oração. É um dos primeiros atos para se conectar com Deus. E isso foi tirado. Com situações ou flechas ou momentos como esse, como essas perguntas, de como e para que orar. Hoje, irei trazer para nós diversos versículos que nos ajudam a entender e vencer esses momentos do para que orar. Por que orar se Deus sabe de todas as coisas? Você ora daqui a pouco. Por que orar pela família? Se identifica com essas situações? Então fique até o final do vídeo, pois o conteúdo aqui está bem recheado, com bastante versículos, para que nós podemos entender e seguir. E se você está aqui pela primeira vez, prazer. Eu sou Leandro. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Nos Deu. E esse canal a gente fala sobre Bíblia, fé, família e oração. Se você se identifica com esses temas, com esses tópicos, se inscreve no canal, dá um like, pois isso ajuda muito para que essa palavra, a palavra do Senhor, vá para mais pessoas que também estão aí à procura de temas e reflexões iguais a essas. Agora vamos para o conteúdo, que é tirar a nossa oração. Muito obrigado pelo like. E primeiro vamos entender o que é oração, né? Bom, orar. Orar é conversar com Deus. É ter uma comunhão com Deus. O objetivo desse ato é manter o seu relacionamento e uma intimidade melhor com Deus. E ter o reconhecimento de que nós somos dependentes de Deus. A partir do momento em que nós sabemos o para que orar, se Deus sabe todas as coisas, nós começamos a entender o porquê nós somos dependentes de Deus, o Criador dos céus e da terra. Em Josué 10, 12 ao 14, nós vamos entender o para que orar. Em Josué 10, aqui no versículo 12, nos fala o seguinte: no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. Nossa, no versículo 13. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado os inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jassar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. No versículo 14. Nunca antes, nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou com Israel naquele dia. Aqui fala sobre Josué, que, em meio à guerra, levantou um clamor para Deus, através da oração, em frente ao povo. Isso fez com que ele entendesse que ele era dependente de Deus. Aquela vitória só viria se Deus participasse dela. Se Deus tivesse envolvido pelo aquele momento. Sabemos que hoje nós não temos mais essa vida de guerra, de conflitos de espadas. Alguns países ainda têm a guerra de conflitos de armas. Mas hoje aqui no nosso Brasil nós não temos isso. E a nossa guerra é uma guerra mais espiritual. A gente está vendo hoje pelos nossos governantes, pelo carnaval, pelo cinema, que a guerra espiritual está bem forte. A gente consegue ver na nossa juventude o quanto que o inimigo está
partindo para cima da nossa juventude. A gente consegue enxergar que a nossa vida, se a gente piscar, a gente deixa de adorar a Deus, Criador dos céus e da terra, e começa a adorar Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ah, mas eu não sigo Mamon. A partir do momento que você deixa de orar para ir trabalhar, você está indo atrás do dinheiro, da sua provisão do amanhã. E a partir do momento em que você ora, você está indo para a provisão do hoje, para o aqui e para o agora, que é entregar para Deus. Josué, ele não estava pedindo para Deus no amanhã, ele estava pedindo para aquele momento, para que Deus ajudasse naquele momento. E Deus chegou junto naquele momento, para o que precisava naquele momento. A nossa guerra é o aqui, o agora e este momento. Então, para que orar? Para que Deus esteja no aqui e no agora, presente conosco. O orar é ter um relacionamento. O orar é estar conectado no aqui e no agora com Deus. Nós não oramos para que Deus venha amanhã. Nós oramos para que Deus esteja no momento aqui e agora conosco. Então, quando nós temos esse ato da oração, nós fazemos com que Deus olhe para nós. Mas orar tem sua forma de orar. Tá bom? E, então, assim, para que orar se Deus sabe de todas as coisas? A gente sabe que Deus não muda, mas quando nós começamos a orar, tem a conexão com Deus, quem muda é nós. Em Mateus 6, 7 e 8, nos diz o seguinte, no versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo do que pedirem. Olha, a própria Bíblia fala assim, Deus sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe que nossa boca vai falar, antes do que nós abrir a boca. Então, aquela pergunta do que, para que orar se Deus sabe todas as coisas, em certo ponto, né, pode estar certo. Por que eu digo que pode? Porque se pode, tem que ter um entendimento na Bíblia. Quando nós temos o momento do para que orar se Deus sabe todas as coisas, nós passamos a entender que Deus não muda, mas Deus, através da intimidade para conosco, faz com que nós mudamos nossos atos. Nós passamos a parar de ter medo de situações e dormir mais calmo, sabendo que Deus é o Deus do maná, que é Ele que vai trazer a provisão. Às vezes tem aquela conta de luz para pagar, conta de água. Eu tenho família, eu sei muito bem o que é isso. Tem momentos assim que a gente dá um desespero, é normal, é natural do ser humano. Mas, quando a conexão está com Deus, eu falo isso com propriedade, pois sou humano, eu já passei dias, meses sem orar. E já passei momentos, dias e meses orando. Eu sei qual é a diferença de viver sem orar e viver orando. Várias e várias situações, como celular, né? Várias e várias situações de distração, filmes, reels, várias coisas acabam nos enchendo a cabeça de coisas. E quando nós chega naquele momento de orar, a gente fala, estou cansado, eu vou orar aqui deitado mesmo, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus já sabe o que eu vou falar. Então Ele aceita até eu deitado e orando mesmo, porque Deus sabe que eu estou cansado. Talvez seja esse cansaço até por estar adorando a Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus da provisão do amanhã. Só que a provisão do amanhã vira uma bola de neve. Com Deus é diferente. Deus Ele te dá o aqui e o agora. Falo com autoridade, pois isso já aconteceu e aparece diversas vezes na minha vida. No versículo 7, né, eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Ou seja, aqui a pessoa não sabe como orar.
Só que na Bíblia também nos ensina a orar de diversas formas, de como nós devemos se prostrar, se comportar em oração para com Deus. Não é apenas se referir a Deus, o Criador dos céus e da terra, que nós estamos se conectando com Deus. Tem sua forma correta também. E Deus nos ensinou como fazer isso. Como devemos orar. Muitas das vezes a gente diz o seguinte: eu não sei orar. Então eu vou, Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, amém. Isso acontece muito, já aconteceu comigo, acontece com meus filhos, principalmente a mais velha. Eu não sei orar, normal. Mas Deus nos ensina como orar. Em Tiago 4, 2 e 3, nos diz o seguinte: quero o que não tem, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Aqui está dizendo que as pessoas não têm o que quer, porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Peraí. A pessoa não tem porque não pede. Porque não fala com Deus, né? Porque não tem conexão com Deus. E quando pede, não recebe. Pois os motivos são errados. Pede apenas o que lhe dá prazer. Em Tiago 4, 2 e 3, deixa bem claro que nós também não sabemos o que pedir. E não sabemos porque a gente não tem uma intimidade com Deus. A gente não entende como que Deus é, mais ou menos ali, né? Aí a gente fica naquela dúvida, o que pedir, o que falar com Deus. E quando a gente pede, acaba pedindo coisas apenas que vêm do nosso coração. E quando a gente pede e não recebe, ainda ficamos magoados. Muito magoados. Porque Deus não nos deu. Aqui diz que quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Ou seja, Deus ouviu sua oração. Ele só não te deu. Sabe, eu sou pai. Agora imagina se meus filhos só vêm para mim pedir as coisas. Passo o dia inteiro sem falar comigo. Só imagina, não é isso que acontece. Meus filhos são maravilhosos, a gente tem bastante conexão. Eu só estou dando exemplo deles. Não tem contato. Eu chego, estou no celular. Imagina só essa situação. Quando eu vou falar, vou para o quarto, ou passo o dia inteiro na escola, eu passo o dia inteiro trabalhando. E aí quando a gente se encontra, o filho vai falar, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Imagina. Não vai dar bom, certo? Porque não tem uma conexão, não tem intimidade. E quando tem aquela situação, o que eu peço ele me dá. Ou, quando não dá, eu fico chateado. Por quê? Porque eu não tenho um pai presente. Então, quando eu peço algo para o meu pai, e ele não me dá, eu fico chateado. Assim é com Deus. Nós só queremos chegar nele e pedir, pai, me ajuda na conta de fulano tal. Me ajuda na conta tal. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Deus me abençoa nisso. Deus me abençoa naquilo. É sempre pedindo para que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas não sabe aquela conexão de bom dia, Deus? Sabe aquela conexão de obrigado, Deus, pelo o aqui e o agora? Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pelo meu respirar. Obrigado, Deus, pela saúde que eu tenho. Obrigado, Deus, por estar comigo. Obrigado, Deus, por me fazer passar por esse momento. Não tem essa conexão. Aqui diz que quando pedem, não recebem. Isso quer dizer que Deus ouviu a oração. Deus está com os ouvidos abertos para nós. Então, precisamos saber falar com Deus. E para falar com Deus, nós precisamos estar conectados e com intimidade com Ele. Em Mateus 26, 39, nos diz o seguinte: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Aqui é Jesus falando, tá? Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Era Jesus
que com sua intimidade com Deus, ele abriu o coração. Ele falou, Deus, eu não... Pai, tá difícil. Se for possível, me afaste esse cálice, pois eu não estou aguentando. Jesus abriu o coração para com Deus. E assim é nós. Precisamos abrir o nosso coração para com Deus. Não estou dizendo apenas situações como essa com Jesus, porque Jesus ele passava a maior parte da vida dele orando. Aí, quando chegou nessa situação, ele pôde abrir um momento mais íntimo ainda com Deus. Contudo, aqui no versículo 39 ainda, contudo, que seja a tua vontade e não a minha. Jesus ele estava querendo dizer o seguinte, que ele é dependente de Deus, que as decisões precisam vir primeiro de Deus. Você pode abrir seu coração para Deus em situações que você até diz assim, meu, será que Deus ele vai, né, entender o meu caso? Sabe quando vem essa pergunta? É normal, isso foi até Jesus, porque Jesus também era homem aqui na Terra. O lado homem dele ficou forte ali. Só que o lado espiritual, que estava no dia a dia, que estava com ele, por ter intimidade para com Deus, ele aqui na terra e Deus lá no céu, ele falou, Deus, que seja feito, Deus Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Está vendo? Mais uma forma de como orar para com Deus. Também, em Mateus 6, 9 e 13, aí é que é Jesus nos ensinando a orar, né? Ter uma comunhão para com Deus. No versículo 9 de Mateus 6, versículo 9. Portanto, olhem da seguinte forma. Uma oração universal, né? Pai nosso que está no céu. Pai nosso. Nós, todos nós. Que está no céu. Ele quer dizer que está acima de todos nós. Que está além do que nós podemos alcançar. Então está engrandecendo Deus, Criador dos céus e da terra. E Deus gosta de ser engrandecido. Então, quando nós formos orar, nós vamos falar Senhor, Senhor. Não é apenas Senhor. É se referir a quem é realmente Deus. Eu, quando vou fazer minhas orações, eu digo, Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, Deus de Davi, Deus de Jacó, Deus de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, eu te agradeço. Eu primeiro engrandeço a Deus, para depois começar a oração. E aprendi com Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Santo sobre todos os santos. Eu digo, em nome de Jesus, pois foi quem Deus enviou, quem Deus mandou para nos salvar de todos os males, né? Da morte eterna. E aí eu digo, em nome de Jesus, assim como Jesus nos ensinou aqui. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Que o reino de Deus venha sobre nós. Deus nos deixou o Espírito Santo. E eu também sempre menciono o Espírito Santo, porque é o reino de Deus para conosco. Seja feita a tua vontade. Eu sei que fazer a vontade de Deus é no aqui e no agora. Deus ele precisa de mim, precisa de você, no aqui e no agora. Ele não precisa de nós no amanhã, ele precisa no aqui e no agora. E amanhã é outro dia. Em diversas situações na Bíblia, Deus fala que Deus, o Criador dos céus e da terra, nos dá no hoje, no aqui e no agora. E isso nos dá paz também. E está na oração, ó. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Deus está nos mudando, porque se nós não perdoamos nossos devedores,
a gente fica com receio de pedir perdão para Deus. Aí quando nós começamos a pedir perdão para Deus, nós passamos a ficar semelhante a esse ato e passamos a perdoar diversas situações. E isso nos traz calma, traz um bom sono, viu? Pra falar a verdade. No versículo 13, não nos deixe cair em tentação. A oração nos muda, que nós sabemos nossos pecados. Eu tenho meu pecado, você tem seu pecado. Cada pessoa tem seu pecado que luta para vencer. Luta para vencer. E quando nós abrimos a boca e lançamos esse nosso pecado perante a Deus, Deus começa a nos ajudar. E isso faz com que nós passamos a mudar. E isso foi tirado de nós. A oração foi tirada. Foi tirada. Olha a situação do mundo aí. A oração foi tirada. Foi de forma tirada, de forma direta, assim. Foi arrancando aos pouquinhos. Com vários impostos, fazendo a gente trabalhar de 24 horas. A gente tem que ter uma baita de uma casa, tem que ter um baita de um carro. Tem que mostrar para o mundo que a gente está bem. Tem que dar as melhores escolas para a família. Então, o homem tem que trabalhar 24 horas. A mulher tem que deixar a família para poder trabalhar 24 horas também. Não sou contra a mulher trabalhar, mas sou contra a mulher trabalhar como o homem trabalha. Numa carga, né, de horas trabalhadas, como quer dizer. Isso foi nos tirado. E quando nos tira a oração, nos tira a conexão com Deus. Aqui no versículo 13, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o reino de Deus esteja sobre nós. Deus nos ensinou a orar. E isso foi nos tirado. Eu lembro quando eu ia jogar uma bola, todo mundo antes de jogar a bolinha, fazia a roda para orar. A gente quase não vê mais isso. Agora a intolerância religiosa, como se dizem. Eu sempre fui protestante, né? Evangélico. Mas quando eu era criança, eu ia para um centro de juventude que era católico. E lá a gente ia para a igreja católica, toda a juventude ali, e fazia a oração, Pai Nosso e o Ave Maria. Eu não orava o Ave Maria, mas nunca desrespeitei e nunca fui intolerante ao catolicismo, mas orava o Pai Nosso. Hoje, se falar Pai Nosso ou Ave Maria, meu Deus, o mundo vem para cima. Diz que você está cometendo crime. Isso faz com que nós paramos de falar que nós somos cristãos. E quando a gente começa a não se identificar mais como cristão, ou não mais mostrar a nossa carteirinha de cristão, também começa a refletir no dia a dia. Esse dia a dia precisa da oração. E quando a gente para de orar, bagunça tudo, viu? Esse ano eu coloquei um altar em casa, te falar. Depois que eu comecei a orar, as coisas não ficaram tão fáceis assim, não. Mas também comecei a ter mais paz, sabia? Algumas outras situações começaram a se encaixar, porque a vontade de Deus começou a fluir em casa. Quando a vontade de Deus não é a nossa, mas quando a vontade de Deus começou a fluir em casa, as coisas começaram a mudar.
E falar em casa tem a oração para a família. Salvação é individual, tá? Eu respondo por mim para ir para o céu. Sou casado, minha mulher, ela não vai entrar no céu porque eu respondo por ela. Ela vai responder por ela. Minha filha vai responder por ela, meu filho vai responder por ele. Porém, a família é um projeto de Deus. Deus ele não quer você ver, Deus não quer ver você, marido, sem sua esposa lá no céu. Deus não quer ver você, esposa, sem seu marido e sem seus filhos lá no céu. Deus ele quer a família lá no céu. E ele ensina que nós precisamos orar para a nossa família. Em Gênesis 19, eita, abri certinho aqui na Bíblia. 19, versículo 29, diz o seguinte: Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Aqui era Abraão orando, intercedendo por Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra. Sabemos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Ló também ia para a vala. Ló também ia morrer. Só que Abraão intercedeu e pediu para que Deus o protegesse. E Deus foi lá e protegeu Ló. E não só Ló, viu? Protegeu Ló, a esposa de Ló e as filhas de Ló. E também, quando os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, falaram para Ló se Ló tinha mais familiares lá. Então Deus estava disposto a salvar Ló e a família completa de Ló, que era cunhado, cunhada, sobrinhos, mas debocharam dele lá. E aí os anjos foram e tiraram Ló de lá. Sabemos que a mulher de Ló olhou para trás, porém Deus ouviu a oração de Abraão e tirou Ló de lá. E quando a esposa de Ló olhou para trás, os anjos já tinham avisado que não era para olhar para trás. Os anjos já tinham avisado. Então Deus ele se preocupou com cada detalhe, porque Deus já tinha a salvação de Abraão feita, só que Deus não queria apenas Abraão lá. Deus queria Abraão e a família de Abraão lá no céu. E Abraão orou, intercedeu por sua família, e Deus provou que a família é um projeto de Deus. Na Bíblia tem vários, tá bom? Tem várias situações como essa, de que um ora e Deus vai salvar você e sua família. Então, família também é um propósito de Deus. E falando em oração, qual foi a primeira oração que apareceu na Bíblia? Não diz aqui, né, qual foi a primeira oração, mas diz qual foi o primeiro em Gênesis 4, 26, quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui diz a primeira invocação do nome do Senhor, né? As pessoas ali. Para mim, para mim. A oração começou com Adão e Eva, quando saíram do Éden. A primeira invocação para com Deus fala em Gênesis 4, 26. Mas para mim, pelo meu entender, quando Adão e Eva, que tinham aquela conexão com Deus, saíram do Éden, sentindo falta, viu? Creio, através ali, pela situação que teve com Caim e Abel, que eles tinham que levar no altar, né, as ofertas, cada um levar a oferta para Deus. Isso para mim quer dizer que tinha uma conexão ali,
intimidade ainda, mesmo após o ato da morte, né, que seria a morte carnal ali, de Adão e Eva. Após isso, creio eu que Adão e Eva se prostraram, se ajoelharam, entenderam que não era, principalmente numa terra nova, onde qualquer coisa machucava eles, eles entenderam que eles eram dependentes de Deus. E passaram a orar. Começaram a orar, e até chegar esse momento aí de Sete, entender que precisa invocar o nome de Deus, que é o Eu Sou, né? Deus, Criador dos céus e da terra. Para você que gostou do vídeo de hoje, do conteúdo de hoje, deixe seu comentário aí, se tem mais algo a acrescentar, do porquê orar, para que orar se Deus sabe todas as coisas, se ficou claro. Se ainda ficou alguma dúvida no ar, deixe no comentário, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender esses momentos e resolver. Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Forte abraço.